Olá, boa tarde. Chamo-me Sara Raposo, sou professora de Filosofia no 10º ano e num projeto de Filosofia para Crianças chamado A Discutir é que a gente se entende. Dou aulas no agrupamento de escolas Doutora Laura Aires, em Quarteira. Olá, boa tarde. Chamo-me Carlos Pires. Também sou professor no agrupamento de escolas Doutora Laura Aires. Este ano tenho turmas do 10º e 11º ano. Vamos apresentar-vos o projeto do Vida Metódica e desde já agradeço que estejam desse lado. Este projeto inclui o manual para o aluno, a versão do manual para o professor, um caderno para o aluno e um dossiê para o professor. Na apresentação do nosso projeto vamos destacar 3 aspectos principais. O primeiro aspecto é o facto de termos procurado que o manual tivesse uma estrutura facilitadora da compreensão e da aprendizagem. Excetuando o tema problema, todos os capítulos começam com uma rúbrica chamada Situação Inicial, em que se apresenta um caso problemático. O objetivo é despertar o aluno para os problemas filosóficos que vão ser discutidos nesse capítulo. Essas situações são apresentadas de maneiras diversas. Os 3 exemplos que aqui podem ver são uma banda desenhada do Calvin and Hobbes para levantar o problema do livre-arbítrio, depois uma notícia de jornal sobre uma tradição do Nepal para discutir se a ética pode ou não ser objetiva e uma história criada por nós sobre uma menina cujos sonhos talvez não se possam realizar devido à pobreza dos pais, e isso para debater o problema da justiça social. O texto didático em que se apresenta e discute o tema de cada capítulo contém explicações nossas, intercaladas com pequenos textos de filósofos e também de outros autores. Procurámos que o texto fosse claro e acessível, sem pressupor conhecimentos que os alunos não têm. Tentámos também nunca perder de vista a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a clareza da linguagem e o rigor filosófico. Um dos meios que utilizámos para alcançar essa clareza e essa acessibilidade foi a criação de algumas notas explicativas para o aluno, esclarecendo, por exemplo, o significado de termos que o aluno possivelmente desconhece. Procurámos sempre evidenciar de uma maneira sistemática a relação dos problemas filosóficos com a vida humana e com as próprias vivências dos alunos. Um dos meios que usámos para isso foi escolher exemplos reais, relevantes, como é o caso deste que aqui vemos, em que, para explicar a relação entre os valores e a ação humana, recordámos a figura de Nelson Mandela. Vivemos numa época em que as imagens, nas suas múltiplas formas, são omnipresentes. Esse facto torna importante ensinar aos alunos a interpretar imagens, além de texto, claro. Por isso, procuramos ilustrar os temas filosóficos com imagens relevantes, fazendo-as acompanhar de questões promotoras de reflexão. Um exemplo, entre muitos outros, é este cartoon sobre os refugiados que tentam entrar na Europa. Uma das rúbricas constantes do manual é o Exercita, que consiste num conjunto de atividades de aplicação da matéria lecionada. O número de exercitas não é igual em todos os capítulos, varia de acordo com a natureza destes. Por exemplo, na lógica são 8, mas noutros capítulos o número é menor, mas nunca inferior a 2. Como se pode antever por estes exemplos, tentámos que contivessem questões muito diversificadas e apelando a diferentes competências, de modo a que os alunos possam ir testando, numa perspectiva de avaliação formativa, as suas aprendizagens. Como o nome indica, relembra a ideia-chave, é uma apresentação sintética dos conteúdos lecionados, de modo a consolidar e até a sistematizar as aprendizagens. No Discute, pretende-se que o aluno problematize e debata os problemas e as teorias filosóficas que estudou, partindo de situações concretas, apresentadas em imagens e textos. São colocadas questões que pedem um posicionamento pessoal e crítico aos alunos. Dos exemplos aqui apresentados, podemos destacar a criação pelos alunos de um diálogo filosófico, imaginando que Kant e Mill entram num bar e envolvem-se num debate. Outro exemplo que vale a pena destacar é um dilema ético ocorrido na Segunda Guerra Mundial com o governo inglês, que permite confrontar a ética deontológica e a ética utilitarista.
No Visiona são apresentados diversos recursos visuais, nomeadamente pequenos vídeos explicativos e um filme acerca dos temas de cada capítulo, todos eles com guiões de análise e propostas de resolução. Um dos exemplos aqui apresentados é um filme chamado Gran Torino, de Clint Eastwood, que pode enquadrar uma discussão interessante sobre o multiculturalismo e o problema da natureza dos juízos morais. Outro exemplo que gostaríamos de destacar é uma banda desenhada com balões de fala dinâmicos, onde se apresenta o problema da justiça social de um modo realista e expressivo. No Analisa Textos são apresentados diversos textos complementares para cada capítulo. Procuramos escolher textos com uma linguagem acessível aos alunos. Todos eles são acompanhados por questões promotoras da sua análise e discussão. Vem a propósito dizer que procurámos que a dúvida metódica tivesse uma estrutura intuitiva, de modo a permitir uma utilização autónoma pelo aluno e diferentes utilizações por parte dos professores, que poderão escolher recursos do Discute, do Visiona e do Analisa Textos, do modo que acharem mais adequado. Ao longo das aulas, no final do capítulo, em atividades de avaliação formativa ou sumativa, etc. Propomos muitos recursos para que cada professor tenha muitas possibilidades de escolha. O Point à Prova é uma ficha de avaliação de caráter formativo. Surge no final de cada capítulo, pois incide sobre a totalidade dos conteúdos desse capítulo. Procuramos diversificar as questões de modo a que apelassem às diferentes competências que os alunos devem desenvolver. Algumas dessas questões solicitam uma reprodução do conhecimento adquirido, mas outras pedem a sua aplicação a novas situações ou ainda a sua problematização e a discussão crítica. O segundo aspecto do projeto de Dúvida Metódica que queremos destacar nesta apresentação é o facto de recorrer frequentemente a instrumentos facilitadores da compreensão. Em todos os capítulos são sistematicamente apresentados diversos elementos que visam facilitar a compreensão por parte dos alunos e ajudá-los a desenvolver a autonomia no estudo. Por exemplo, esquemas, tabelas, sínteses, exemplos ilustrativos, notas para o aluno, etc. O caderno do aluno também foi concebido de acordo com essa lógica de facilitar a compreensão e promover a autonomia. Vejamos alguns dos recursos que inclui. Por exemplo, inclui algumas indicações simples e práticas acerca de como estudar filosofia, como responder a perguntas de filosofia, como debater, isto é, o que é preciso fazer para que os debates sejam proveitosos, como escrever um ensaio argumentativo. O caderno do aluno inclui ainda 20 fichas de trabalho e respectivas propostas de resolução, vários textos complementares e sugestões de bibliografia e webgrafia escolhidas a pensar em alunos do ensino secundário. Na aula digital existirá um simulador de lógica capaz de gerar perguntas de lógica novas, perguntas diferentes das apresentadas em anteriores utilizações. Trata-se de um simulador que, por assim dizer, sabe lógica. Essas questões incidirão em análise de formas proposicionais e argumentativas e também na completação de formas argumentativas. Após responder, o aluno é informado se acertou ou não e, caso tenha errado, pode aceder à resposta correta ou tentar de novo. Essas características do simulador permitem quer uma utilização autónoma por parte dos alunos, quer uma utilização solicitada pelo professor. O terceiro aspecto do projeto Dúvida Metódica que aqui queremos destacar é a diversidade de recursos para o professor existente no próprio manual, no dossiê do professor e na aula digital. No manual do professor podem encontrar-se, entre muitas outras coisas, respostas às questões do manual e notas com informações adicionais e sugestões metodológicas e que não se encontram no manual do aluno. No dossiê do professor e na aula digital destacamos questões-aula, 2 a 3 por capítulo, cada uma delas é composta por vários itens. O banco de questões, constituído por 205 itens relativos a diversos capítulos,
um teste por capítulo e, dado que todos estes recursos são editáveis, podem ser utilizados itens do banco de questões para que cada professor possa fazer as adaptações que considere necessárias. Do dossiê do professor faz ainda parte guiões de estudo para os testes, para entregar aos alunos e que visam orientar o seu estudo, indicações sobre como deve ser construído um ensaio filosófico, sugestões e exemplos de articulação entre cidadania, filosofia e outras disciplinas, propostas de resolução das atividades de todas as rúbricas do manual e também recursos para abordar 2 temas-problema alternativos ao existente no manual, a eutanásia e a discriminação positiva. Nós incluímos também notas informativas para aprofundar certos conteúdos de diferentes capítulos. Na aula digital existe uma aplicação, a AppSmart, que permite o acesso a vídeos e quizzes rápidos, com explicação imediata e avaliação do progresso feito pelo aluno. Com esta app, o aluno pode estudar em qualquer lugar. Convidamos os colegas a aceder à aula digital e à versão de demonstração do Dúvida Metódica que lá se encontra. Na aula digital existem diversas animações de conteúdos filosóficos. Eis 3 exemplos. O que fazer quando todas as alternativas são más e é preciso escolher a menos má? Nova Terra. Neste isolado e distante planeta habitam humanos provenientes do planeta Terra. Recentemente, uma doença muito grave provocou a morte de dezenas de pessoas. Se não surgir uma cura em breve, morrerão milhares de pessoas. Na Nova Terra há uma única pessoa imune à doença, o antipático Sr. Mi, que não tinha família nem amigos. A esperança surgiu quando um cientista descobriu que poderia fazer um medicamento capaz de curar a doença utilizando algum sangue do Sr. Mi. Mas há um problema. O Sr. Mi tem uma outra doença e esta faz com que não possa perder sangue. Se retirarem ao Sr. Mi 1 litro de sangue para fazer o medicamento, ele morre. Ciente do seu problema de saúde, o Sr. Mi não se oferece como voluntário. Deverão as autoridades obrigá-lo a dar sangue? Será correto provocar a morte de uma pessoa para salvar a vida de milhares de pessoas? Falácia informal 1. O filósofo Sócrates defendeu que uma vida sem pensar não vale a pena ser vivida. Mas Sócrates era velho, feio e estava sempre a discutir com toda a gente nas ruas de Atenas. Portanto, o que ele disse não é verdadeiro. Em junho de 2005, uma equipa das Forças Especiais, constituída pelo sargento Marcus Luttrell e 3 outros elementos das Forças Especiais SEAL da Marinha dos Estados Unidos, partiu para uma missão de reconhecimento secreta no Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, à procura de um líder talibã próximo de Osama Bin Laden. De acordo com os relatórios dos serviços secretos, o alvo deles comandava entre 140 e 150 combatentes armados até aos dentes e encontrava-se numa região montanhosa perigosa. Pouco depois de a equipa das Forças Especiais ter tomado uma posição no cume de uma montanha sobranceira à aldeia, 2 agricultores afegãos, com cerca de 100 cabras a balir, deram de caras com eles. Com eles estava um rapaz de cerca de 14 anos. Os afegãos estavam desarmados. Os soldados norte-americanos apontaram-lhes as espingardas, fizeram-lhes sinal para que se sentassem no chão e depois discutiram sobre o que fazer com eles. Por um lado, os pastores pareciam ser civis desarmados. Por outro, se os deixassem ir embora, corriam o risco de estes informarem os talibãs da presença de soldados norte-americanos. Enquanto os 4 soldados pensavam nas alternativas que tinham, deram-se conta que não tinham corda. Por isso, atar os afegãos para lhes dar tempo de encontrarem um novo esconderijo não era viável. A única alternativa era matá-los ou libertá-los. Um dos camaradas de Luttrell era a favor de que os matassem. Estamos em missão atrás das linhas do inimigo e fomos enviados para aqui pelos nossos altos comandantes. Temos o direito de fazer tudo para salvarmos as nossas vidas. A decisão militar é óbvia. Soltá-los seria uma má decisão. Luttrell estava dividido. No íntimo sabia que ele tinha razão. Escreveu ele em retrospectiva. Não podíamos de todo libertá-los.
Mas o problema é que tenho outra alma. A minha alma cristã. Estava a pressionar-me. Algo me dizia que era errado executar aqueles homens desarmados a sangue frio. Luttrell não explicou o que queria dizer com alma cristã, mas, no final, a sua consciência não lhe permitiu matar os pastores. O seu voto foi decisivo para a libertação deles, porque um dos seus 3 camaradas abstivera-se. Em suma, estas são as ideias fundamentais que nós destacamos no nosso projeto. Obrigada, esperamos que gostem do Dúvida Metódica e que este vos permita criar aulas estimulantes com os vossos alunos. Até breve!